Oiê! Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre uma coisa que eu amo de paixão, que são os livros infantis, a partir da minha experiência com a Maria Luísa e também um pouquinho da minha experiência como professora, tá bom? Não estranhem que eu estou de um jeito aqui e de outro no resto do vídeo, porque eu me fiz o favor de excluir a introdução, então eu tive que gravar de novo. Iniciante, né? Iniciante, é isso aí. Mas o que vale é a intenção, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo que ajude vocês aí na procura dos livros. Então vamos lá. De 0 a 1 ano de idade, o tempo de concentração das crianças é muito pequenininho, muito curtinho. Então não adianta a gente parar com eles para ler uma história muito mirabolante, porque simplesmente eles não vão ficar ali, né? O maior interesse deles nessa história vai ser de amassar, de pegar, de levar na boca, né? E vão querer sair dali e fazer outra coisa. Então, o que eu indico para essa faixa etária de 0 a 1 ano de idade? São os livros que têm texturas, então livros de tecido, tem uns livros de banho que são bem legais, emborrachados. E quando eles começam a ficar maiorzinhos e a se envolverem mais, eu indico esses livros aqui, ó, esses livros acartonados, que tem as páginas mais grossinhas, tá vendo? E as histórias continuam sendo simples, não muito mirabolantes, mas eles já fazem a tentativa de manusear o livro, e isso é muito importante para eles. Então, próximo aos 2 anos, de 2 a 3 anos, a gente começa a selecionar outras histórias, né, para envolver ainda mais as crianças, porque é uma faixa etária que elas já estão mais dispostas a sentar e ouvir. Isso se você já está com a prática da leitura em dia, né? Se essa criança já tem acesso à leitura. Eu gosto de livros cumulativos. O que é isso, Mari? Então, são livros que a história ela meio que se repete, assim, frases repetidas no meio do livro. Por exemplo, ó, eu comprei esse livro aqui para Maria Luísa, Apertada e Sem Espaço, e a velhinha da história, ela sempre diz, né? Velho sábio, não sei mais o que faço. Esta casa é apertada e sem espaço. Chegou lá pelas tantas da história, pela segunda vez que eu li a história, eu só dizia, velho sábio, não sei mais o que faço. E a Maria já respondia, essa casa é apertada e sem espaço. Então, assim, ela se sentia parte da contação da história. E isso é muito importante para a criança, isso envolve a criança, né? Além disso, a leitura, então, para ampliação do vocabulário, né? Para a criação do vínculo entre família e criança, professor e criança. Durante a leitura, pergunte para o seu filho o que você acha que vai acontecer agora, né? Envolva ele nessa história, porque isso também vai definir o interesse dele, né? Quanto mais envolvido, mais engajado ele estiver, quanto mais a sua entonação de voz demonstrar empolgação na leitura daquela história e a criança perceber que você está de verdade ali, mais ele vai gostar de ter esse momento com você, tá? E outra dica que eu dou é não subestime a criança, porque o que acontece? Nos sites, existem, né, em alguns sites, na verdade, a indicação de leitura. Por exemplo, esse livro é indicado para crianças de 3, 4 anos, né? E às vezes, gente, uma criança de 3 anos, menos até, dá conta de um livro que foi indicado para uma criança de 5. Exemplo, eu comprei esse livro aqui, ó, A Bruxa de Salomé, porque eu vi indicação na internet, tá? E comprei. Não conhecia a história, não tinha acesso à história antes, só foi indicado por uma pessoa que eu acho muito boa e eu comprei. E aí, quando eu abri a história, que eu sempre procuro ler antes de contar a história para Maria, eu vi que a história, ó, era longa, tá? Boa, porém longa. E eu pensei, vixe, a Maria
não vai aguentar até o fim dessa história. E o que aconteceu? Contei essa história e mais outras duas. Então, assim, só para vocês verem que nem tudo é parâmetro na vida, né? Nem tudo é dentro das caixinhas. E as crianças mesmo, então, são imprevisíveis. Pode ser que uma criança de 5 anos, por não ter acesso à leitura direto, não dê conta de um livro mais simples, né? Não, quando eu digo não dê conta, eu digo assim, canse, queira sair dali, queira fazer outra coisa, né? Porque tudo é questão de hábito, de como aquilo é prazeroso ou não, de como a história é contada, de como a criança é envolvida na história. Então, existem outros fatores determinantes além da idade. Então, assim, ó, não estabeleça uma via de regra, sabe? Olhe lá a indicação da faixa etária, mas procure em outros sites, procure conhecer um pouco mais da história e conhecendo um pouquinho do seu filho, para daí sim estabelecer o livro que é bom ou não para ele. Não esqueça de ler poesia, história com muitas rimas, então diversos gêneros literários. Quanto mais acesso à leitura ele tiver, melhor. Melhor para ele, melhor para vocês, porque o vínculo que se cria lendo para uma criança, gente, é para sempre. É algo que ela não esquece, tá? Então aproveite aí esse momento que nós estamos vivendo, que talvez você esteja mais em casa. Dê uma olhadinha aí nos sites, nas livrarias online, né? Algumas, deixa eu deixar outra dica para vocês. Algumas, conforme o valor dos livros, você ganha o frete, né? Você não paga pelo frete. Então, o que eu faço? Eu sempre espero 2, 3 meses para comprar livros novos para Maria. Então, a cada 2, 3 meses eu compro. Geralmente 2, porque eu não me aguento. Porque eu tenho a questão também das crianças da escola, eu gosto de ter livros novos para trabalhar com eles. E a Maria também gosta bastante de história, então eu sempre compro assim com mais frequência. O site que eu compro na Amazon é um site que geralmente oferece isso, né? A partir de R$100 você não paga o frete, né? Então eu procuro sempre fazer assim um apanhado, vou conhecendo as histórias, vou vendo as indicações daqui, dali, conhecendo, tentando saber um pouquinho, anoto o nome dos livros e daí quando eu vou comprar, compro geralmente 2 ou 3, porque daí a gente ganha frete. Muito bom, né? Não pagar o frete. Eu quero dizer para vocês assim, gente, é um investimento, tá? Nem todos os livros são baratos. Também eu não sei o que é barato, o que é caro para vocês, né? Mas vale muito, 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 muito esse momento, tá? Eu sou apaixonada e eu quero dizer assim que a Maria aqui em casa, ela troca qualquer atividade por uma contação de história. Inclusive nós estamos na fase de criar uma rotina diferente, porque a gente tá nessa quarentena e tal, então evitar as telas. E é uma coisa que ela troca fácil, fácil, fácil. Se ela estiver em frente à televisão e disser, filha, que tal a mãe contar uma história? Ela, eu quero, né? Eu deixo ela ir lá no quarto dela, escolher e ela traz. E o legal é que depois ela conta, recria aquela história nas brincadeiras dela. Então acaba criando até um repertório para as brincadeiras tão importantes também na infância, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo. E se precisarem de qualquer apoio, né? Se precisarem de ajuda, podem entrar em contato, tá, gente? Estou à disposição de vocês com um pouquinho de tempo livre nessa quarentena, tá bom? Tchau, tchau!